O Brasil ele ratificou a Convenção 81 da OIT, que é exatamente a convenção que trata sobre a inspeção do trabalho. E volta e meia, há uma ameaça que o Brasil poderia denunciar a Convenção 81, né, como também já denunciou a Convenção 158, e aí tem aquela discussão, né, se poderia ou não o presidente, na época o Fernando Henrique Cardoso, poderia denunciar não a Convenção sem a aprovação do Congresso Nacional, e o Supremo está decidindo isso agora no momento. Quer dizer, então, o que eu trago aqui, a ideia é o seguinte, que a possibilidade, em tese, né, de que um dia venha a ser denunciada a Convenção 81, e se você entende que eventual denúncia, e até mesmo a insuficiência de recursos da fiscalização, né, a falta de preenchimento de vagas, né, para a inspeção do trabalho, se isso, e aí eu já pegando carona na sua dissertação, se isso poderia representar uma violação à proibição de retrocesso nos resultados de políticas públicas em matéria de direitos fundamentais. É um tema que você abordou muito bem na dissertação. Primeiro, respondendo em relação à Convenção 81, né? A gente tem no Supremo uma ADI que trata sobre essa possibilidade de, como o Ronald já explicou, né, essa possibilidade de denúncia de uma convenção internacional sem prévia autorização do Congresso Nacional. O argumento é de simetria. A partir do momento em que o Congresso Nacional ele precisa aprovar um instrumento internacional para que ele ingresse no ordenamento jurídico interno, esse referendo, essa aprovação do Congresso também seria necessária para a denúncia desse mesmo instrumento. O caso em julgamento no Supremo é da Convenção 58, e um julgamento que já foi interrompido por diversos pedidos de vista. Se eu não me engano, a gente, por enquanto, tem 5 votos pela procedência, falando que não pode, que essa denúncia, a denúncia da Convenção, de fato, precisa da aprovação do Congresso, 2 votos pela procedência parcial, e acho que 1 voto apenas pela improcedência, falando que é um ato discricionário do presidente da República essa denúncia. Então, caso o Supremo firme esse entendimento de que é necessária a aprovação do Congresso para a Convenção 58, acho que o mesmo raciocínio se aplicaria para a Convenção 81, porque, como a gente já falou aqui, né, no diálogo de hoje, a fiscalização do trabalho é um braço muito importante para dar concretude ao direito de trabalho decente, ao trabalho decente. Então, se você enfraquece a inspeção do trabalho, a fiscalização do trabalho, você também enfraquece o resultado final, o que se pretende garantir, né? O direito que se pretende proteger. E por isso, eu acho que também seria uma forma assim, de vedação do retrocesso, porque você tira um corpo legislativo muito importante de concretização desse direito, né? Em relação à insuficiência de recursos, à ausência de preenchimento de cargos vagos, né? Na minha dissertação, eu tratei sobre o princípio da vedação do retrocesso no sentido normativo, que é esse que se refere a normas, a 2 corpos de normas, né? Uma norma superveniente que implica uma diminuição, uma limitação na fruição de determinado direito. Mas o princípio tem também um sentido de regressividade de resultados, que foca justamente nos resultados de determinada política pública e se manifesta, por exemplo, justamente com a diminuição de recursos públicos, com a extinção de determinados serviços ou prestações sociais a que o Estado esteja obrigado para a satisfação desse direito, né? Então, acho que a insuficiência de recursos destinados, né, à fiscalização do trabalho, o sucateamento do órgão, ele se amolda com perfeição a esse conceito de regressividade de resultados, porque você esvazia uma política pública muito importante, essencial para garantir a concretização desse direito social, que é a proteção trabalhista, né? E no mestrado também, uma das linhas da professora Ana Paula de Barcelos é justamente a análise de políticas públicas em temas de direitos fundamentais.
E o que ela defende é que nessa análise a gente tenha em mente não apenas o resultado final pretendido, né, a promoção de determinado direito fundamental, mas também as medidas de inputs e de outputs. Os inputs são os recursos financeiros alocados no programa e os outputs são os mecanismos para alcançar o resultado final. Então, a política pública que eu analisei na época foi o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a gente, quando fala de inputs, a gente precisa analisar se está sendo destinado, né, se estão sendo destinados os recursos financeiros suficientes para a execução da política pública, e em relação aos mecanismos para alcançar determinado resultado, o PET tem a previsão de vários instrumentos, né, a questão da frequência escolar, da vacinação, da renda para a família, que depois foi integrado com Bolsa Família. Então, tudo isso para alcançar um resultado final, que é de erradicação do trabalho infantil, né? Então, é isso. Um resultado final de concretização de direito fundamental precisa de muitas etapas, precisa de muitos braços. A fiscalização do trabalho é um braço importante, uma etapa muito importante para alcançar esse resultado final de garantia de um trabalho digno, né? Então, quando você enfraquece a instituição, você acaba enfraquecendo o próprio direito social. Exatamente. Eu me lembro muito bem de uma passagem que é muito citada pelo Ingo Sarlet, né, de que a questão dos direitos fundamentais não é mais da afirmação, é da sua concretização. No plano da concretização, a gente tem que avançar, né, e garantir que não haja retrocesso, como você colocou muito bem. Muito obrigado, Luiz. Só um dado interessante a respeito desse tema, esse dado procurado já tem mais ou menos 1 ano e meio, pode ser que tenha dado alguma alteração, mas acho que nada é muito relevante, como que a opção de políticas públicas também, ela vem muito mais no direito do trabalho, do ponto de vista repressivo, do que o preventivo. Ao passo que nós temos hoje, em média, no Brasil, 3.700 juízes do trabalho, que atuam mais numa seara repressiva, e nós estamos aí com, vamos arredondar, porque eu também não sei o número exato, mas é próximo a 2.000, até menos de 2.000 auditores fiscais do trabalho em todo o território nacional, com mais de 1.500 cargos vagos. O que demonstra uma opção, né, muito mais repressiva do que preventiva do direito do trabalho, e quanto se perdem por meio da prescrição trabalhista, né, e quanto que isso esvazia, né, o direito social e vai aí ao encontro do que você falou dos princípios da vedação ao retrocesso.